Dá pra ver o gelinho aí? Deu uma pequena geadinha hoje, tá um pouquinho de frio, deu pra puxar os casacos. Bem-vindo a mais uma conversa com o Copini. Não tô acostumado a me ver com tanta roupa assim, mas hoje aqui no Rio Grande do Sul foi o dia mais frio do ano. Cara, isso aqui é um cenário de -2. Esse é o Rio Grande do Sul puro, tá? Esse é o puro. Deve estar marcando um termômetro aí, um 0, mas aqui tá ao lado do rio, né? -2. A umidade sempre faz o frio ser mais frio. O frio da umidade, o frio úmido, ele dói dentro do osso. E não importa quantos casacos tu coloque, sempre vai ser frio. O teu corpo ele simplesmente não se esquenta. Aí chega num ponto em que ele diz assim: ah, tá frio mesmo, vamos congelar mesmo, é isso aí. Conversa de hoje sobre o tema desapego. Tenho certeza que tu vai gostar muito do que a gente tem para falar aqui. Aperta minha mão tá gelada e deixa um ecopinito aqui. Quantas vezes tu já ouviu falar na palavra desapego nos últimos anos? Em alguns vídeos no YouTube, em algumas frases de Instagram, em alguns livros até, ou em algumas conversas, é mencionado muito o tema desapego. Desapego. Dando a entender que ser uma pessoa desapegada é bom para a saúde mental. Que ser desapegado é o mesmo que força, blindagem, e que ser desapegado é o mesmo que estar mais preparado para o mundo. Será que isso é real? Vamos conversar sobre isso hoje. Eu trago para ti hoje o tema desapego, o que é interessante dentro do tema desapego, o que é besteira, o que é frescura e qual a parte boa do desapego. Como é que de fato a gente vai ser desapegado, como construir uma mentalidade de desapego perante a vida e como isso vai nos favorecer. Nos últimos tempos, eu diria que uns 7 anos para cá, ouve-se muito falar no termo desapego, trazendo um certo romance em cima dessa palavra e fazendo as pessoas pensarem que quanto mais desapegado eu for das coisas, melhor, né? Quanto mais desapegado eu for dos relacionamentos, melhor. Quanto mais desapegado eu for dos bens materiais, melhor. Quanto mais desapegado eu for até às vezes de mim mesmo, melhor. Mas cara, isso é um assunto extremamente delicado. E um assunto ao mesmo tempo extremamente rico e bonito da gente conversar, ainda mais nessa neblina, nessa brisa gaúcha, né? Então veja bem, quando a gente fala de desapego, esse desapego de internet, na verdade, nós estamos falando, né, as pessoas que se referem a ele, são pessoas que estão naquele período de sofrer pelo fim de um relacionamento, que entregaram o seu coraçãozinho de galinha para outro alguém, né, seu coraçãozinho de adolescente, e esse outro alguém também não sabia o que estava fazendo direito da vida e foi lá e despedaçou, botou no espeto e comeu o coraçãozinho do adolescente, do jovem ou da jovem. E aí, o negócio agora é ser desapegado. O negócio agora é não me apegar a ninguém. Cara, isso é uma baita de uma ilusão. Porque o desapego em si, a vida em desapego, uma vida mais desapegada, tem um valor tão nobre que não pode ser reduzido a um período de sofrência de um adolescente ou de uma mulher aí que ouve sertanejo. O negócio é extremamente nobre. Vamos falar aqui do que não é desapego, do que é a parte lixo do desapego, para depois nós entrar na parte nobre. Isso vai ter bastante interesse para ti, principalmente se já me acompanha e se ouve muito a filosofia estoica e tenta trazer isso para a tua vida. Quando nós estamos falando aí de pessoas que estão sofrendo por amor, de pessoas que estão vivendo uma fase de rancor na sua vida e querem de alguma forma não se afetar mais, quando nós estamos falando de homens que estão consumindo uma filosofia de vida que diz para eles tomar um certo cuidado com as suas emoções, o que de certo ponto está certo, mas que quando isso é implantado na cabeça de homens muito jovens vira um rancor, vira raiva,
do sexo oposto, isso não é desapego. Isso é apenas raiva, isso é apenas ressentimento. Não tem nada de bom nisso. Não é que a filosofia seja ruim, é que quem consome ela não tem discernimento o suficiente para entender. É que nem quando a gente fala de Nietzsche e niilismo. Cara, não é que ele seja ruim, é que as pessoas que consomem geralmente vêm de um histórico mais rebelde, vêm de um histórico de nossa, eu quero ir contra todos os dogmas que me foram impostos, e aí eu vou então ler Nietzsche. E não entende nada, né? E aí joga fora um conteúdo que é totalmente nobre, né? Poderia ser, dependendo de quem consome. Ao mesmo vale para alguns conteúdos meus, né? Que tem o objetivo de ser nobre, mas às vezes quem consome não entende direito e sai pensando que eu sou uma coisa, mas na verdade a minha intenção aqui é outra. Tudo que é relacionado a criar um escudo em torno de si mesmo, que é atribuído à palavra desapego, vou viver em desapego, liberdade, todos esses etcéteras, não é o desapego de fato aquele positivo para a nossa alma. Se for parar para pensar, de uns tempos para cá, o mundo vem se tornando um local confuso de se viver. As pessoas e as suas emoções, os seus comportamentos estão fazendo do mundo, principalmente no sentido afetivo, algo, não gostaria de usar essa palavra, mas algo um pouco tóxico, difícil, eu diria difícil. Fazendo com que as outras pessoas criem uma certa resistência e um certo mecanismo de defesa com relação a tudo que diz respeito a relacionamento, amor, amizade, confiança e valores de que se percebe de uma pessoa com a outra. Fazendo com que todo mundo entre numa espécie de mecanismo de defesa. Tem alguns termos que a gente usa nesse canal que servem bem para explicar aquilo que eu estou querendo explicar. Já ouviu falar dentro desse canal no termo útero intelectual e útero emocional? Um útero, obviamente, é um local onde é que tu está extremamente protegido do mundo. Antes de tu nascer, tu é um bebezinho, um feto, né, frágil, e tu precisa passar 9 meses dentro do útero para se formar. Você está protegido pela sua própria mãe, biologicamente falando, mas tem algumas pessoas que depois que nascem, até mesmo depois de adultas, ainda querem se encontrar dentro de um útero e percebem o mundo como se o mundo fosse um local hostil e tem que se proteger do mundo. Eu também não as culpo e nem ridicularizo essas pessoas, mas talvez é porque de fato vivem num local hostil, convivem com pessoas hostis, foram machucadas emocionalmente, talvez até pelos seus pais, talvez até dentro da sua família, ou talvez não se sentem seguras no sentido de andar na rua, no sentido de que nem eu aqui, eu estou no meio do mato e eu não sinto medo nenhum porque aqui é seguro. A sua realidade fez com que elas percebessem o mundo de uma maneira hostil. Mas não só o mundo que realmente é hostil. Por exemplo, tu tá numa cidade grande andando na rua à noite e obviamente tu tá com o teu mecanismo de defesa ativado porque aquilo ali sim é de fato hostil. Mas eu tô falando de outras coisas também, como por exemplo, tu vai para tua escola, para tua faculdade, tu vai para academia, tu vai para, sei lá, pro teu trabalho e tu vê aqueles locais como hostis, tu vê as pessoas ao teu redor como hostis, os homens veem as mulheres como hostis. E na verdade essas pessoas não são tão hostis quanto parecem. Então essa sensação que as pessoas têm, que eu diria que pode ser até uma covardia ou medo do mundo, faz com que elas enxerguem o mundo de uma maneira completamente hostil. Tu é alguma dessas pessoas? Tu tem algum comportamento que remete àquilo que eu estou falando aqui? Vai te policiando aí, porque a ideia é sempre eu ir contando uma história e tu ir relacionando com os teus comportamentos. Porque o teu objetivo aqui é ser forte. O objetivo de tu estar estudando estoicismo é construir força dentro de ti. Então, vai sempre relacionando. Se eu estou vendo o mundo, as pessoas ao meu redor como hostis, eu vou automaticamente me comportar na defensiva. Então isso tem várias razões, né? É medo, é insegurança, é fraqueza. E quando eu falo aqui, eu faço um vídeo falando que o homem tem que ser, ou pelo menos aparentar ser um pouco ameaçador,
não para ameaçar, não para fazer as outras pessoas sentir medo, mas pelo menos para ter um comportamento onde é que tu não vai enxergar o mundo como um ambiente hostil. Tu não vai ter medo do mundo, né? Não vai ter medo do mundo. E talvez o mundo até tenha medo de você. Mas aí é outra história, aí é outro jogo, tá? A questão é, as pessoas que sentem medo do mundo, elas criam dentro delas um mecanismo que a gente chama de útero intelectual ou útero emocional. O útero emocional serve para que as pessoas se protejam. Elas sentem medo de entregar suas emoções para as outras. E com certeza nós devemos ter um certo filtro na hora de se relacionar, na hora de confiar em alguém e na hora de entregar a nossa emoção para alguém. Mas esse filtro nunca pode ser medo. Porque se tu se apaixonar, eu não estou falando agora de casar, estou falando de ter filho, de formar uma família, estou falando de tu namorar alguém, tu gostar de alguém, se apaixonar por alguém. Se isso acontecer, o máximo de pior que pode acontecer é uma decepção amorosa. E se tu não consegue lidar com a decepção amorosa, você vai conseguir lidar com o que na tua vida? Né? Eu acho que pessoas jovens, principalmente os homens, eles não devem ter medo dessas decepções amorosas, porque de fato elas têm que acontecer para te deixar forte. E o máximo que vai acontecer, elas vão te deixar emocionalmente abalado. Então homens que vêm aqui no meu canal, que esse canal ele é muito para homem, né? E que falam assim, eu não quero, porque eu tenho medo, que não sei o quê. O cara tem seus 20 e poucos anos, cara. Não é a idade de se ter medo disso acontecer, isso vai acontecer, isso tem que acontecer, tu tem que morrer de amores por alguém e tem que ser chutado depois de uns tempos para entender como o mundo funciona, para depois de ter superado isso, conversar, conhecer uma mulher com um pouco mais de fundamento e formar uma vida com ela se for do teu interesse. O que não dá é viver dentro de um útero intelectual, uma camada de proteção que te faz ter medo do mundo. Aliás, eu quis dizer útero emocional, que te faz ter medo do mundo. Mas o que é o útero intelectual, então, Copini? Esse útero intelectual, eu diria que é um sistema de crenças embutido na nossa cabeça, pela nossa cultura, aquela que veio dos nossos pais, aquela que veio da escola, aquela que veio da igreja que te colocaram. Eu não tenho nada contra isso, mas eu acho que todo mundo tem que ter a obrigação de pensar por conta própria para chegar numa conclusão por conta própria daquilo que é, daquilo que acredita, para onde tem que ir, né? E ninguém pode colocar nada na tua cabeça, nem os pais, nem mesmo eu, nem mesmo, sei lá, nada, ninguém. Teus pais, tua cultura, os livros que tu lê, o Copini que tu assiste, vai formando, vai te fazendo pensar, e através desse pensamento reflexivo tu vai adquirindo aquilo que tu acredita de fato na vida, desde a filosofia de vida que tu resolve acreditar, espiritual, ou os modos em que o mundo funciona, como nós falamos no episódio anterior, sobre sermos uma pessoa que quer ser sustentada e cuidada pela Matrix, ou uma pessoa que quer desenvolver autonomia e pagar o preço disso, que não tem só lado bom nisso tudo também. A questão é que quando tu tem uma coisa enraizada e tu tem receio de obter novos conhecimentos, obter novos pontos de vista, isso eu chamo de útero intelectual, uma camada de proteção intelectual contra novas informações. E o segredo da inteligência, não que aqui inteligência vai te trazer muito dinheiro, e na verdade ela não vai, né? É a esperteza que vai, mas quando a gente fala de inteligência, o segredo para obter isso é tu consumir informação sempre dos dois lados, ou seja, tu sempre consome informação dos dois moldes do mundo. Faz a tese, a antítese, e batendo uma com a outra, tu tem uma síntese criada somente por tu mesmo. E a síntese é aquilo que tu pode, de fato, então, acreditar e viver conforme aquela coisa que tu tirou vendo os dois lados, né? O lado da Matrix e o lado das pessoas. O lado das pessoas mais espirituais, o lado das pessoas que não acreditam em nada. E aí tu entende, mesmo que não seja para pegar crença para ti, mas para entender como que as pessoas no geral pensam, aí tu tem a tua síntese de vida. As pessoas que não buscam isso, que querem estar sempre dentro da sua bolha, consumindo conteúdos para reforçar aquilo que elas já acreditam, isso é um útero intelectual, uma camada de proteção nas tuas crenças para que tu não se coloque em conflito e em confronto com novas ideias. E aí tu fica sempre estagnado. O útero intelectual também nada mais é do que medo do mundo.
Essas duas coisas, elas são confundidas com desapego, né? Mas além do útero intelectual e útero mental, eu tenho um outro termo que eu sempre uso aqui, que é o adolescente tartaruga. Naquela fase da vida de insegurança, onde é que todas as tuas inseguranças brotam na pele como se fossem espinhas de adolescente, o adolescente ele anda na rua, arqueado, né, com uma postura para baixo, ele usa um capuz assim, não é porque tá frio não, né? Ele usa porque ele quer se defender do mundo. E assim ele tá com as mãos no bolso e tá com as mangas assim, ó. Ele tem um casco de tartaruga e fica assim, encolhido, vivendo dentro do próprio casco de adolescente. Esse é o adolescente tartaruga. No caso eu agora vou até ficar de capuz, porque minhas orelhas estão geladas, cara. 0 grau também, acho que pode, né? Minhas mãos também estão bem geladas. Deixa um ecopirito aqui em tributo aí a esse frio, cara. Mas vamos lá. O adolescente tartaruga, que é aquele ser que quer se proteger do mundo, aquele ser que exterioriza através da sua estética e comportamento o quão inseguro ele é. Tanto o adolescente tartaruga, ou seja, as insegurançazinhas de adolescentes, com sua aparência, com a sua imagem, com o seu jeito de falar, quanto o útero intelectual, que tem relação às tuas crenças, quanto o útero emocional, que tem relação com as tuas entregas emocionais para o mundo e o medo de se machucar, né, que um homem não deve ter medo de se machucar, nem emocionalmente, nem fisicamente. Tudo isso é confundido com desapego. Tudo isso é dito, né, por aí, desapego, né? Eu sou uma pessoa desapegada, blá, 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 blá. Eles também usam uma outra palavra, né? Uma palavra que eles acham muito bonita, né? A palavra solitude. Solitude, né? Que em teoria é para ser aquela palavra assim, eu sou uma pessoa que gosta da minha própria companhia, eu me sinto bem sozinho. Será mesmo? Será mesmo? Eu tenho solitude na minha vida. Eu gosto de ter isso aqui que eu tô fazendo agora como um baita de um hobby. Isso aqui não é para mim ganhar dinheiro na internet, não. Isso aqui é um hobby, olha só. 7 horas da manhã, o sol tá nascendo agora, invernão, 0 graus. Isso aqui é o ápice da alegria para mim. Ou seja, olha lá, ó, já tá vindo nas árvores o solzinho aparecendo timidamente, levando embora a neblina, derretendo o gelinho da grama, da geada. Isso é solitude, tô aqui sozinho, eu consigo curtir minha própria companhia. Mesmo se não tivesse esse clima de inverno, também estaria aqui ou em outro mato, outra ponta, falando sobre algum tema. Eu tô sozinho, eu tô em solitude, ou seja, solitude é um estado mental temporário de curtir a própria companhia, ficar sozinho por um certo tempo. Me diz uma coisa, tu já viajou com amigos? Já viajou com amigos? Quem já viajou com amigos sabe o quanto é bom viajar com amigos, mas tem aquele momento que tu quer explodir os teus amigos. Desculpe a palavra, tu quer que eles sumam da tua frente porque tu quer ficar sozinho. O teu lado sociopata entra em ação. Depois das 10 da noite, todo mundo é sociopata. Todo mundo só tolera, depois das 10 da noite, passando um dia com a pessoa, a presença da própria mulher e dos próprios filhos ou dos próprios pais. Porque depois disso tu quer que as pessoas sumam da tua frente, é normal, tu quer o teu momento de solitude, o teu momento para pôr as ideias em ordem. Isso é solitude, é uma necessidade, é o tempo que uma pessoa precisa para ficar sozinho. Solitude é tão falado, né, porque é romantizado o termo solidão, lobo solitário, o homem que vive sozinho, é confundido com uma imagem de força, uma imagem de resistência, eu não preciso de ninguém, de autossuficiência, né? Mas solitude de fato significa tirar o momento para você mesmo. E nesse momento para você mesmo você pensa, eu tô feliz aqui agora? Eu tô. Eu me sinto bem aqui. Mas cara, tu acha que eu vou viver minha vida assim? Isso não existe. Depois bate carência, que também é normal, também é positivo, também existem no nosso ser por algum motivo, porque nós somos seres sociais. E quando a gente está muito tempo sozinho, o nosso intelecto, o nosso psique diz assim, vai arranjar alguém para fazer companhia para ti, senão tu vai ficar triste, vai ficar depressivo, vai ficar melancólico. Ou seja, tudo existe por uma causa dentro da gente. A solitude é temporária, a solitude de momentos. Se tu tem o tempo todo sozinho, né, tu não é solitudoso, tu é solitário. E com o tempo isso vai virar uma coisa mais pesada dentro de ti. Então, isso aí é outra coisa que as pessoas confundem com desapego, a solitude, né? Conversa de piá,
conversa de homem que fala mal de mulher na internet, né? Tem seu lado bom, tem seu lado correto, tem seu lado útil, mas, cara, é bem mais, bem mais importante do que isso. Esse papo de solitude, de solidão, esse papo de desapego, né? Então, solitude, o adolescente tartaruga, o útero mental, o útero intelectual, tudo isso é confundido com desapego. Nada disso é desapego. Tudo isso aí é sinal de insegurança, de fraqueza, é sinal de eu não tenho uma individualidade, uma imagem, uma potência dentro de mim mesmo, né? Eu sou uma pessoa que é muito suscetível às coisas do mundo. Para mim significa isso. Mas vamos agora então ao que de fato é desapego. A parte bonita da história é como que o desapego vai agir na nossa vida, como que isso vai transformar a nossa vida e fazer com que a gente crie, através disso, força e não fraqueza, não covardia. Nesse momento, acho que tu já entendeu que quando a gente fala de desapego, a gente não está falando de algo infantil ou juvenil e nem senil. A gente está falando de algo de adulto. A gente está falando de uma coisa nobre. Eu acho que desapego nem deveria levar esse nome. Leva esse nome porque é mais bonito, porque é mais atrativo, porque aí tu clica num vídeo no YouTube. Mas na verdade a teoria desse desapego mesmo, ela chama-se morte do ego. Que é uma teoria, é um nome que eu evito de usar porque parece que eu tô usando aquele ego lá do Freud, parece que eu tô querendo dizer matar a si mesmo no sentido intelectual, mental e do indivíduo, mas na verdade não, na verdade eu tô falando sobre uma morte dos apegos do ego. O ego é aquela coisa em nós que tem um sentido, tem um motivo para existir, tem uma função, e a função é fazer com que a gente se perpetue no mundo, fazer com que a gente perpetue a nossa espécie, fazer com que a gente exista mais do que menos. Difícil de entender, né? Vamos lá, vamos com calma. Lembra do vídeo Pulsão de Vida e Pulsão de Morte? Não quero também ficar muito complexo esse vídeo, mas eu gravei uma aulazinha aqui falando do Pulsão de Vida e Pulsão de Morte. Quando terminar isso aqui, tu volta umas 2, 3 aulas, um vídeo de meia hora, 40 minutos, que fala sobre um assunto extremamente relevante, que é pulsão de vida e pulsão de morte. Falei mais sobre a pulsão de morte, de evitar a pulsão de morte. Mas a pulsão de vida é o quê? Essa energia dentro da gente, se parar para pensar como que ela funciona, a pulsão de vida, que é quando a gente está bem emocionalmente, quando a gente está estável, é a gente querendo viver cada vez mais, estar cada vez mais vivo e não menos. No nosso sentido são, né, na nossa essência de sanidade, a gente quer viver mais, a gente quer se perpetuar, a gente quer mostrar para o mundo, a gente quer ter cada vez mais presença no mundo. Ou seja, quando o Leonardo da Vinci vai lá e pinta a Capela Sistina, ele demora alguns anos para fazer isso. Quando ele está lá pintando, horas e horas assim, pintando, que leva anos, cara, o que se passa na cabeça dele? Nada? Será que nada se passa na cabeça dele? Ou será que ele pensa, isso aqui vai durar anos, cara? Isso aqui vai durar 1000 anos, as pessoas vão lembrar de mim por muitos anos, elas vão saber quem foi Leonardo da Vinci, eu estou deixando uma história aqui para a humanidade. Ou talvez vamos pular de Leonardo da Vinci para Elon Musk, né? Um cara bem diferentão aí, mas o Elon Musk quer fazer foguete, quer fazer Starlink, quer botar chip, não sei o que lá. Tu acha que ele precisa? Tu acha que ele quer de fato pegar bilhões e ficar gastando, sendo que isso aqui vai durar muitas gerações da família dele e ninguém vai conseguir torrar todo o dinheiro? Ele quer deixar uma história, né? A cabeça, mente de bilionário. E Leonardo da Vinci dá para se categorizar como um bilionário, pelo menos mentalmente, né? Pensando com a mentalidade de bilionário, que para mim é, eu quero deixar algo para a humanidade, eu quero fazer algo para a comunidade, a nível municipal, estadual, até a nível global, né? No caso do Elon Musk. Seja certo ou seja errado, ou seja maluco ou não, na cabeça dele ele quer deixar a possibilidade de que as novas gerações vejam ele como o cara que conseguiu chegar em Marte. Assim como o cara que descobriu a América, em teoria, né, em teoria, ele vai ser o cara que chegou em outro planeta. Não importa se vai conseguir ou não. O que importa para nós é a mentalidade que tem por trás disso. Que é o ego dele fazendo uma coisa que ele não precisa para ele,
que vai fazer com que ele seja lembrado, vai fazer com que ele seja visto. Isso é o ego atuando na gente. Não é negativo isso, não é negativo. Ao mesmo tempo em que um fisiculturista quer ganhar um prêmio, e aí para ganhar esse prêmio ele quer ficar maior e vai comprometer a sua saúde. E vai viver em função daquilo, ele vai viver a essência do fisiculturismo, abdicando de muitos outros aspectos da vida e vai viver aquele troço. E se ganhar, ganhou, vai ganhar uns 300 pila e um pote do whey, vai pra casa, beleza, vai ganhar uns seguidores no Instagram, vai ganhar dinheiro com isso também, né? Mas a questão é que não precisa disso, cara. Mas ele vai ser lembrado. Por muitos anos ele vai ser reconhecido. Ou qualquer pessoa que faz algo além da sua sobrevivência, além do ganhar dinheiro, além do não sei o quê, que é em busca de poder, de reconhecimento, de ser reconhecido pelos outros, seja pelo seu trabalho, do quão bom ele é, ou seja, para ser admirado por algum motivo mais fútil, está sendo motivada pelo ego. Isso não é algo ruim. Eu mesmo acho que eu não sou motivado pelo meu ego. Eu poderia ter um emprego simples aqui, numa vida tranquila, segura, feliz, com amigos, com mulher, com segurança, aqui no local onde eu moro. Por que eu tô me expondo pro mundo? Por que eu tô aqui gravando no frio? Porque é bonito, cara, é ego, isso é ego. Eu quero ganhar mais dinheiro também. Eu quero dirigir um carro melhor também, para que as pessoas que lá atrás olhavam para mim, olha aquele cara que não ia dar em nada, agora é dono de uma empresa, de 3 empresas. É ego, é o ego falando. Isso é algo ruim? Não, não é algo ruim. Mas entenda também que as pessoas têm graus de evolução moral, né? Acho que dá para se dizer assim. Até mesmo nas filosofias esotéricas se usa muito essa categoria, né? Dizendo que tal pessoa tem tal grau de evolução. Vou pegar um exemplo que tu vai achar esdrúxulo, mas vai servir muito bem para explicar. Por exemplo, na astrologia. Na astrologia, né, tem aquela coisa lá dos signos. Acredita, a astrologia é uma coisa muito profunda, né? Bem profunda, bem mais do que tu pensa. E essas filosofias esotéricas, que eu tô falando da astrologia lá de Hermes Trismegisto, lá do Egito, cara, não é questão de 12 signos, é questão em que, vamos pegar um signo aí, vamos pegar o meu signo de leão, né? Daí tem aqueles clichês que o leão é um ser narcisista, gosta de ser admirado, tem uma juba bonita em todos os casos, como é o meu, e aí, em um sentido de evolução moral baixa, o leonino, né? Isso aqui é só para explicar, não estou dizendo para tu acreditar o que eu acredito ou não, mas é só para explicar o grau de evolução. O leonino de grau de evolução baixa, ele vai ser um ser narcisista demais. E o leonino com grau de evolução alta vai ser um ser que brilha para o bem. O leonino brilha, né? Ele brilha para o bem de um todo, ele é uma pessoa generosa, então se atribui características às pessoas na astrologia, só que não é uma coisa definitiva. Porque tu é ariano, tu vai ser desse jeito, tu é virginiano, tu vai ser desse jeito. Não, cara, existem atributos ali que vão de baixo para cima, de acordo com a tua evolução moral. O esoterismo se baseia nisso. Não quero entrar em assuntos esotéricos de forma alguma, mas para tu entender o que é graus de evolução moral. Ó, despertou o alarme, são 7h30 da manhã, horário de acordar. Já acordou? Já acordou para a vida? Se usa muito isso para dizer que uma motivação do ego numa pessoa de moral baixa vai ser aquela motivação assim: eu gosto de ostentar, eu vou postar aqui uma foto de um drink que eu comprei na beira da piscina, paguei R$170 nesse drink escroto e vou postar no meu Instagram para mostrar como que a minha vida é boa. Ego. Isso é ego, mas é um ego nocivo. Por que é nocivo? Por causa das minhas baixas morais, né? Da minha evolução, da minha consciência baixa de mundo, de vida. É uma coisa hipócrita, né? Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de olhar um funkeiro ostentador e achar aquilo legal. A não ser que tu também seja uma pessoa de nível consciencial baixo. Se tu é daquelas pessoas que olha um marqueteiro rico que fez dinheiro ali pelo seu próprio mérito, mas aí comprou 2, 3 Ferrari pra pegar você e fazer com que você admire isso, o nível de consciência baixo é seu, sabe? Se tu se rende a isso, é consciência baixa, é burrice perante ao mundo. Agora,
O ego da pessoa que tem a consciência alta, ele vai funcionar como? Tipo, eu quero fazer algo para ser reconhecido. Eu quero fazer algo nobre para ser reconhecido. Se tu quer ser reconhecido por ter feito coisas grandes, né? Conseguir construir um baita negócio ou ser uma pessoa muito bem sucedida, claro que você vai colher muitos frutos positivos disso, de ter a tua própria segurança e conforto e dinheiro na tua vida, mas além disso tem a questão de ser admirado. E eu vejo essa admiração, esse respeito, impor esse respeito para as pessoas, quando tem uma obra por trás, como algo de consciência alta. Por exemplo, um escritor, um filósofo, quer escrever um livro muito foda para ser admirado. Ele foi motivado pelo ego, mas ele deixou uma obra nesse fato. Eu mesmo quero fazer um vídeo aqui muito foda. Eu estou buscando admiração, estou buscando que tu olhe esse vídeo e além de entender a mensagem e se evoluir com ela, pense, que vídeo mais foda, que conversa foda, mas que foda. É busca de admiração, mais uma vez, o ego trabalhando num ponto mais positivo, né, da vida, né, dos aspectos da vida. Então tem o ego negativo e o ego positivo, né, e a questão é que o ego, ele faz com que a gente crie apegos. E todas as coisas que nós temos que desapegar moram no ego, moram nesses, a gente pode chamar desses apegos do ego. E quando a gente fala de desapego, existem alguns aspectos que a gente deve se desapegar, não totalmente, mas pelo menos refletir e fazer a seguinte pergunta para si mesmo: será que isso não é apenas um apego do meu ego? Muito provavelmente esse vídeo vai se chamar Desapego, a arte de ser livre. E cara, o que deixaria a gente mais livre se não aquilo que está prendendo a gente dentro da própria mente? A gente fala muito em liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira. Eu mesmo já falei muito sobre isso, corri muito atrás disso e vou te falar, quando a gente tem essa tal da liberdade geográfica, ela simplesmente para de fazer sentido, né? Porque a gente corre atrás dessa liberdade e vê que o que prende a gente mesmo é talvez a nossa própria rotina, talvez o nosso próprio tempo, talvez a nossa própria mente, né? Mas te liberta de uma rotina para ver se tu tem uma vida boa. Não tem, tu enlouquece. É claro que é muito valioso, cara, tu poder escolher a tua própria rotina, tu poder escolher onde tu quer morar, como que tu quer levar a tua vida, criar tua própria disciplina com base nisso, né? Isso é muito valioso, isso tem muito valor. A questão é não viver solto, né? E o que prende a gente de fato é essa coisa que está na nossa mente, que são parâmetros que a gente acha que tem que viver a nossa vida dessa forma, né? Que são apegos do ego, né? E a verdadeira liberdade, ela mora nessa libertação dos apegos do ego. É exatamente isso que eu quero falar agora. O primeiro apego que as pessoas têm que considerar desapegar, para a gente poder trabalhar de fato na palavra desapego, é o apego aos bens materiais. É contraditório porque muita da nossa busca ela está em cima dos bens materiais. Mas quando eu quero comprar um carro melhor, talvez o que eu queira mesmo de fato é a admiração, é o respeito das pessoas. Não que eu seja contra o fato de eu querer comprar um bem material ou até mesmo tê-lo para obter o respeito das pessoas, ou até mesmo o fato de obter o respeito, ou até mesmo o prazer de dirigir um carro foda só para dizer que sim, sabe? Só porque é bom mesmo. Mas existe um tipo de pessoa, existe um tipo de comportamento que é exagerado, é mesquinho com relação aos bens materiais. E as pessoas são excessivas demais nisso. Eu vejo aqueles caras que falam muito de roupa, que falam muito de tal relógio, que falam muito de símbolos de poder, que falam muito de certas coisas, e sempre é uma tentativa do ego de compensar uma determinada fraqueza. Em estatística, a maioria dos homens que compram relógios caros tem baixa estatura e são calvos. Não sei se isso representa alguma coisa, mas deixa aí a estatística para tu pensar. A maioria dos homens que tem caminhonetas grandes
tirando esses que são daqui da roça, tem baixa estatura. Então sempre é uma compensação de algo. E a grande questão é desapegar do apego excessivo que nós temos a bens materiais. Correr atrás de dinheiro, sim. Comprar bens materiais que tu gosta de ter, sim. Mas sempre pensando daquela forma. Se perder, perdeu. Se der errado, perdeu. Não pode existir sofrimento ao perder um bem material. E não colocar tanto valor afetivo em certos bens materiais. Os bens materiais não podem ter valor afetivo. Memória, sim. Pessoas, sim. Mas bens materiais não podem ter valor afetivo. Quando um bem material ele se perde, quando uma quantia de dinheiro é perdida, dentro da sua realidade, não prejudicando nunca a sua segurança, mas não pode existir um sofrimento do ego em cima disso. Então o primeiro ponto é o desapego do apego excessivo aos bens materiais, às coisas materiais, à parte superficial da vida, o que muitas pessoas conhecem como mesquinhez, ser uma pessoa mesquinha. O segundo apego é o apego ao passado. Nós temos que desapegar ao nosso passado. O nosso passado, ele é repleto de traumas, de crenças, de coisas que não representam mais a época em que nós estamos vivendo. Então, muitas pessoas, por exemplo, elas têm aquela coisa de viver remoendo o passado, de guardar rancor sobre certas coisas, de ser uma pessoa vingativa, de ficar pensando que no passado aconteceu tal coisa, sabe? Eu vou dar 2 exemplos aqui. Aquela senhora que já está na casa dos seus 60 e poucos anos, ou que tem, sei lá, 50 anos, mas que foi muito bonita na juventude. Essa senhora sente falta da sua beleza, da admiração que ela tinha dos homens, e agora ela fica falando somente do passado. Ela vive no passado, porque no passado era assim, e tu é obrigado a viver todas as fases da tua vida, se tu estiver vivo, então não seja essa pessoa. Outro exemplo é aquela mulher, por exemplo, uma mulher, um homem que era gordo, exatamente, gordo, não gostava da sua aparência, sabe? Mas aí passa por um glow up, melhora o seu shape e é uma nova pessoa. Mas ela ainda não conseguiu renovar a sua mente. Ela se olha no espelho e agora está bonito, shapeado, mas ainda tem uma mentalidade espiritual de gordo, né, de não gostar de si mesmo, de sempre se olhar no espelho e achar que está ruim. Isso é apego ao passado. E a ideia é não existir nenhum tipo de apego ao passado, para que a gente possa viver no presente. Qual foi o primeiro episódio dessa série? Foi o poder da presença. A ideia era fazer uma série de vídeos aqui, já está nos 500 quase, né? Mas o episódio 1 foi o poder da presença, porque esse é o aspecto mais importante. Porque na época em que eu fiz o vídeo, era um problema de ansiedade generalizada, uma loucura de ansiedade generalizada. E onde está a cura para isso? É viver no presente. Só que viver no presente não é só sentar e meditar, é tu estar 100% no presente, é tua vida inteira estar no presente, é o teu pensamento, não só do presente momento assim, nesse segundo, mas nessa época da vida. Então eu posso estar presente nesse momento, no segundo, curtindo o sol que está batendo na minha cara, agora sol do inverno é maravilhoso, mas aí eu vou para casa e começo a pensar em certas coisas que aconteceram, ou certas coisas que vão acontecer, ou seja, eu não estou no presente. O desapego do passado é necessário para a gente estar 100% no presente. Eu não viver nunca do meu passado. Obviamente também não viver do futuro, só tendo um mínimo de programação e antecedência nas coisas, mas não viver em outras épocas. E questão de trauma, questão daquilo que eu fui, daquilo que eu sou, de como eu fui criado, de como que, de repente, o teu pai ou tua mãe criou um aspecto de comportamento em ti que não é positivo para a tua vida. Então tu tem que se reformular. E tu tentar não viver, não bater, cravar e escrever na pedra que esse é o você, a sua identidade, né? Aquilo que foi criado por outra pessoa, né? Foi feito por outra pessoa. Isso também é viver do passado. E também a gente também merece ter um desapego ao passado neste sentido, neste aspecto. Eu poderia citar também um desapego às pessoas, né? Não é no sentido daquilo que eu falei no começo do vídeo, de ultra intelectual, mas um desapego à opinião das pessoas. De eu simplesmente ser uma pessoa livre de julgamentos, entender que cada um vai enxergar o que quer. Tu pode olhar esse vídeo e achar maravilhoso,
Outro pode olhar esse vídeo e achar que é só um trouxa falando no meio da lavoura, né? Só para ostentar a paz que tem na vida. Mas cada um enxerga o que quer. Então o desapego ao julgamento das pessoas, entender que, cara, tu não tem como construir a tua imagem na cabeça das pessoas. Até certo ponto, mas depois de um certo ponto é ela que constrói o resto. O ser humano é dotado de identificar padrões, né? Se tu pegar uma constelação ali, tu vai tentar fazer risquinhos para dizer que aquilo forma uma tal imagem. Se tu olhar para uma nuvem, tu vai olhar e vai dizer aquela nuvem parece um dinossauro. Ou seja, o nosso cérebro, ele constrói imagens a partir de fragmentos. O mesmo vale para a tua imagem na cabeça das pessoas. As pessoas vão tirar a imagem sua de acordo com o que elas pensam, com o que elas veem. Então um desapego ao que as pessoas pensam da gente, um desapego talvez das pessoas no geral, da aprovação das pessoas, de como elas nos enxergam, é um dos maiores apegos do ego que a gente tem que se desbloquear. Talvez isso nos desbloqueie muito conforme a busca de poder, talvez desbloqueie muito conforme aquilo que eu quero causar nas outras pessoas, e eu vivo de uma forma mais livre, mais liberta, com menos medo do julgamento, uma vida mais tranquila. E por fim, o último desapego, aquele que de fato nós temos que desapegar o mais rápido possível, é o desapego do eu. Mas calma que não é uma morte do ego, não é uma coisa de se autodestruir. E esse assunto só serve também para pessoas que estão muito bem espiritualmente, muito bem centradas em si mesmas, né? Pensa que o ego, ele está o tempo inteiro querendo se provar para o mundo, querendo construir a tua imagem para o mundo, né? É isso que o ego faz. Então, o ego, em busca de admiração, em busca de poder, em busca de ser visto cada vez mais, ele resolve criar em ti uma imagem, uma autoimagem que tu vai projetar para o mundo para ter mais pulsão de vida. Só que essa imagem, geralmente, ela é engessada. Ela te bota como um personagem, né? O ego cria um personagem seu para o mundo, que é aquilo que você gostaria de ser e não aquilo que você é de fato. Então talvez eu também seja alguém personificado, personagens,ado aqui às vezes, como qualquer outra pessoa, como você é também. Então E aí quando tu estipula para si mesmo, eu, fulano de tal, eu sou assim. Quando tu diz assim, eu sou desse jeito, é tudo o teu ego falando. É apenas o teu ego. Porque aí tu decreta que tu é desse jeito e não do outro, e tu nem sabe se tu é assim de verdade. É como eu dizer assim, não, eu, Mateus, eu sou uma pessoa carrancuda. Eu não sorrio pra ninguém na rua. Tu me vê aqui sempre sério. Esse é o personagem Copini. E eu sou assim, e pronto. Não, eu não sou assim, cara. Eu não sou assim na rua, eu não sou assim com os outros. Eu não quero ser assim. Mas vamos supor que eu fosse. Seria o meu ego. Seria aquela coisa sólida, imutável, que eu tô mentindo pra mim e pro mundo que eu sou. Eu tô criando um personagem e fingindo que eu sou assim. Pensa no maior dos personagens da internet, ou qualquer blogueira ou blogueiro que depende de um personagem. E o cara diz, eu sou desse jeito, eu gosto de tal coisa. Tu tá engessando a tu mesmo para querer provar algo pro mundo. E quando tu mesmo escolhe que tais aspectos fazem parte de ti e não tais aspectos realmente são você, né, que tu quer mostrar pro mundo que tu é desse jeito, tu julga que aquelas características vão te fazer se sentir admirado, respeitado ou pelo menos diferente dos demais. Então esse apego, dessa necessidade excessiva de querer estar sempre se provando para o mundo conforme um personagem que você cria na sua cabeça e quer expor, né? É o maior dos desapegos, né? É isso que a gente tem que desapegar. Dessa forma, a gente consegue ter uma vida extremamente mais livre, né? Cara, assim, o papo de desapego, ele é praticamente infinito, né? Tem centenas de coisas pelas quais a gente tem que desapegar. Mas as principais para mim são essas, que são as que mais prendem as pessoas. E é só para a gente começar a ter essa conversa de como ter uma vida mais livre. Esses são os desapegos e essas são as coisas que não são desapego. Deixa o Ecopinito aqui e não te esqueça. Daqui a alguns dias vai acontecer a série Capital Digital, são 4 episódios. Primeiro episódio, Capital Digital, a maior oportunidade do século. Segundo episódio, hackeando o mercado digital em 30 minutos. Terceiro episódio, a melhor profissão do mundo, produção de conteúdo e construção da audiência. Quarto episódio, o maior vício de todos os tempos e como monetizar com isso. É uma série gratuita de muito conteúdo denso e legal demais, né, de extremo valor, gratuita
porém privada. Para assistir, precisa entrar no meu grupo do WhatsApp, o link está aqui na descrição ou no primeiro comentário. Entre no grupo e aguarde sair mais informações sobre a série Capital Digital. Nos vemos em breve.